Olá, turma. Vamos continuar com o nosso curso de mecânica. A gente tinha visto na mecânica 1 a parte de estática. Então a gente estudou estruturas em engenharia paradas e agora a gente vai entrar na parte de dinâmica, que corresponde à mecânica 2. E a gente vai partir então para estudar partículas, corpos rígidos e estruturas em movimento. Então o estudo da dinâmica corresponde a compreender e descrever o movimento dos corpos sob a ação de forças. Os cálculos baseados nos princípios da dinâmica, eles são necessários para analisar máquinas e estruturas operando com altas velocidades e que possuam acelerações consideráveis. Esses princípios da dinâmica que a gente vai ver nesse curso, eles são bastante úteis para analisar e projetar estruturas em movimento, para sistemas de controle automático, para foguetes, mísseis, para automóveis, para aviões, para analisar o movimento de elétrons em dispositivos elétricos e também para equipamentos de vários tipos, como turbinas, bombas, guindastes. Então esses princípios da dinâmica eles são bastante importantes, né? Visto as aplicações que eu acabei de citar. Antes de começar o curso propriamente dito, vale a gente destacar alguns pontos que são importantes na solução de problemas em dinâmica. Então um dos problemas que a gente vai ver nesse curso, por exemplo, é esse problema que envolve o movimento balístico de uma partícula no plano cartesiano XY, que vocês podem ver na figura à direita. Então, nesse problema, a gente tem a partícula e ela está sob a ação do peso, ela sai com velocidade v0, formando um ângulo θ com a horizontal. A força que está atuando nessa trajetória é o peso, e de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. A trajetória que a partícula descreve é uma trajetória parabólica. Aqui nesse curso, a gente vai usar a seguinte notação. Para a derivada primeira da posição em relação ao tempo, a gente vai usar um ponto. Pode ser a derivada da posição ou pode ser a derivada de alguma outra variável. Sempre que eu tiver uma derivada em relação ao tempo, eu vou usar um ponto. E quando eu tiver uma derivada segunda em relação ao tempo, eu vou usar dois pontos. Então, derivada primeira da posição em relação ao tempo é r ponto, e derivada segunda de r em relação ao tempo vai ser, eu vou representar como r dois pontos. Então, num problema como esse, é necessário a gente sempre fazer a análise física do problema e, em seguida, partir para a descrição matemática. E ao longo da resolução do problema, a gente sempre faz essa troca. Parte da situação física e faz a descrição matemática, e sai da descrição matemática e volta para a situação física. Então isso é bastante importante e é necessário na resolução de todos os problemas em dinâmica. E é um ponto em que os estudantes normalmente têm dificuldade na interpretação física do problema e também na descrição, na sua correspondente descrição matemática. E claro, a gente não pode falar de movimento sem falar das leis de Newton. Então, como eu já falei sobre a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. É a equação que descreve o movimento. No caso, aqui no movimento balístico, como exemplo, a gente tem uma partícula sobre a ação de uma força, então força resultante igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton é a equação que descreve o movimento da partícula. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que é a lei que me diz que se não atua uma força resultante no corpo, na partícula, a partícula ela vai estar parada ou com movimento uniforme. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que é a lei que me diz que se um corpo exerce uma ação, uma força em um segundo corpo, o segundo corpo, por sua vez, exerce uma força de reação oposta
no sentido oposto, na mesma direção e com o mesmo modo, no primeiro corpo. Um outro ponto bastante importante também é você definir o sistema no qual você está trabalhando. Então, definir o sistema analisado. Esse sistema isolado no qual você vai estar trabalhando, ele pode ser uma partícula, pode ser um corpo rígido, e todos os corpos que estão em contato e que exercem força nesse sistema, mas não fazem parte do sistema, eles são removidos e substituídos pelas forças que vão representar a ação desses corpos no sistema. Então você vai partir para fazer o diagrama de corpo livre, colocar todas as forças que estão atuando no sistema, e em seguida você vai dar continuidade à análise do seu problema. Então, na parte do estudo da dinâmica, esse estudo está dividido em cinemática e cinética. A parte de cinemática é a parte que descreve o movimento sem analisar as causas, e a parte de cinética descreve o movimento analisando as causas. A parte de cinética a gente vai ver depois, mais para frente no curso, mas por enquanto a gente vai apenas descrever o movimento sem analisar as causas do movimento. Então a gente vai descrever o movimento de uma partícula em uma dimensão, depois a gente vai partir para 2 dimensões para o plano e em seguida para 3 dimensões para o espaço. Então a gente vai descrever o movimento de uma partícula. Nesse curso a gente vai estudar o movimento de uma partícula, de um sistema de partículas e mais para frente a gente vai descrever o movimento do corpo rígido. Então, primeiro, para o caso do movimento de uma partícula em uma dimensão, a gente vai usar a variável s para descrever a nossa posição e adotar um sistema de referência como sendo a origem. A gente vai poder ter 4 casos, né? O primeiro caso é o caso em que a partícula vai ter uma aceleração constante. O segundo caso é o caso em que eu posso ter uma aceleração como função do tempo. A aceleração não é mais constante. Nos 3 casos, a partir do item B, a aceleração não é mais constante. Então, no item B, a aceleração é função do tempo. No item C, a aceleração é função da velocidade. No item D, a aceleração é função da posição. Começando com o item A, suponha que a partícula está sujeita a uma aceleração constante. Então, a aceleração é dv dt, que é igual a A. Essa é a equação que descreve o movimento. O A é uma constante, então eu posso separar os diferenciais. Eu posso ficar com dv igual a dt e integro no intervalo de tempo de 0 a t e suponha que ela sai com a velocidade v0, eu integro na velocidade de v0 até v. Resolvendo essa integral, eu vou ficar com v menos v0 igual a A vezes o tempo. Então, v é igual a v0 mais at. Então, eu encontrei a expressão para a velocidade em função do tempo. Como a velocidade v é o ds dt, eu posso ainda colocar ds dt como sendo v0 mais at, realizo uma segunda integral e eu posso encontrar então a posição como função do tempo. Eu vou ficar com ds v0 mais at dt, integro saindo de uma posição S0 até S e no tempo de 0 a t. Com isso eu vou ficar com a expressão resolvendo as integrais, eu vou ficar com S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Essas expressões para velocidade em função do tempo e posição em função do tempo, no caso da aceleração constante, já são expressões bastante conhecidas.
inclusive a análise gráfica também já deve ter sido vista por vocês em outros cursos ao longo da graduação, antes de chegar nesse curso de Mecânica 2. Então a gente pode partir para o item B, que é o caso de ter uma aceleração como função do tempo. Suponha que eu tenho uma aceleração que é uma aceleração em função do tempo, ou um f de t. Então eu tenho que dv dt é igual a 1a de t. Separo os diferenciais. dv é igual a de t dt. Integro de v0 até v. Integro de 0 a t. Eu vou ficar com v igual a v0 mais integral de 0 a t a de t dt. Então, para resolver e encontrar a expressão para a velocidade em função do tempo, eu preciso resolver essa integral, sabendo qual é a expressão para a aceleração em função do tempo. Eu resolvo essa integral e encontro a expressão para a velocidade em função do tempo, sabendo qual é o valor da aceleração em função do tempo, certo? E então, para encontrar a expressão para a posição em função do tempo, eu vou usar v igual a ds dt, que é igual a v0 mais integral de 0 a t de a de t dt. Então, com isso eu vejo que, após realizar a primeira integral, para encontrar a posição em função do tempo, eu vou ter que realizar uma outra integral para encontrar a expressão para a posição em função do tempo. O terceiro item, o item C, é o caso em que a gente tem a aceleração como sendo uma função da velocidade. Então, partindo da equação dv dt igual a 1a, que é a função da velocidade, eu posso separar aqui os diferenciais e eu vou ficar com dv sobre a de v. Separo a aceleração como função da velocidade para ser integrada na velocidade com o diferencial dv. E para o segundo membro da equação eu vou ficar com o diferencial dt para integrar no tempo. Então, integro o primeiro membro antes da igualdade de v0 até v, e o membro após a igualdade de 0 a t. Então, dependendo de como for a expressão para aceleração em função da velocidade, eu posso realizar essa integral, e aí eu posso encontrar, como a gente pode ver por essa equação, eu posso encontrar a velocidade em função do tempo. Encontrou a velocidade em função do tempo, eu pego o v, que é o ds dt, e vou então partir para realizar uma outra integral, uma segunda integral, para encontrar a posição em função do tempo. Então, o item D era o caso em que a gente tem a aceleração como sendo uma função da posição. Então, de novo, vou partir da expressão dv dt, vai ser igual a 1a de s. E então, vou partir para separar os diferenciais, mas eu vejo aqui que para separar os diferenciais vai ficar um pouco mais complicado, porque eu tenho aqui três variáveis. Eu tenho posição, tenho velocidade e tenho tempo.
Então eu não posso resolver da maneira como está a equação dessa forma. Então, como foi descrito lá no item D, eu vou usar essa expressão VDV igual a ADS para eliminar uma dessas variáveis e então eu poder efetuar a integral. Então a expressão é VDV igual a ADS. Essa expressão, a veracidade dela pode ser verificada fazendo a substituição VDV. O V é ds dt, então eu tenho ds dt, dv. Então eu vou ter ds, dv dt, separando os diferenciais. E o dv dt é a aceleração A, então A ds. Então eu encontro VDV igual a um A ds. Voltando para a minha equação, eu vou pegar a equação que eu tenho e multiplicar os dois membros antes e após a igualdade por V. Então eu vou ficar com V dv dt igual a A de S vezes V. Então V dv vai ser igual a 1A de S V dt. Então V dv vai ser igual a 1A de S e V dt é o ds. Então eu vou ter aqui a aceleração como função da posição. E eu vou poder integrar então a aceleração como função da posição, a de s na variável s, porque agora eu tenho um diferencial ds. Então eu posso integrar o termo antes da igualdade na velocidade e o termo após a igualdade na posição. Então eu vou ficar com a expressão integral de v0 a v de v dv igual a integral de s0 até s de a de s ds. Então eu posso resolver, dependendo de como for a expressão para o a de s, eu encontro o segundo termo após a igualdade, e aqui eu posso resolver essa integral envolvendo a velocidade também. E então com isso eu vou encontrar uma expressão para a velocidade v como função da posição s. E eu posso usar o fato de que ds dt é igual ao v, que é o v de s, e com isso eu efetuo uma outra integração e posso encontrar uma relação da posição como função do tempo. Saindo do movimento em uma dimensão para uma partícula, a gente parte agora para o movimento no plano. Então suponha que eu tenho, olhando para a figura da esquerda, eu tenho uma partícula que se movimenta no plano cartesiano xy, sai de um ponto em que ela tem posição r e vai para um ponto em que ela tem posição r mais ΔR. Então a variação na posição foi uma variação de ΔR. E para descrever esse movimento, então, eu vou usar as coordenadas cartesianas. E com isso, depois eu posso efetuar uma derivada para encontrar a velocidade e uma segunda derivada para encontrar a aceleração. Então a posição da partícula é dada por r vai ser igual a xi, a coordenada x na direção y, usando os vetores unitários cartesianos, mais y na direção j. E o módulo da posição r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, a raiz do quadrado das componentes. E para a velocidade v, eu vou ter uma derivada r ponto da posição. Então, derivando a posição, eu vou derivar as componentes x e y, então eu vou ter x ponto i mais y ponto j.
E a velocidade, o módulo da velocidade vai ser igual a raiz do quadrado das componentes x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Derivando mais uma vez, então vou ter o r dois pontos, que é a aceleração, a derivada segunda da posição em relação ao tempo, que vai ser igual a x2.i mais y2.j. E de maneira análoga, a aceleração em módulo vai ser igual a raiz do quadrado das componentes. A velocidade da partícula, por definição, é o limite de ΔR sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que é o dr dt, derivada da posição em relação ao tempo. Então a direção da velocidade está na mesma direção da variação ΔR. E para a aceleração, eu vou ter o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que é igual ao dv dt. E a direção da aceleração é na direção da variação da velocidade. Então aqui no gráfico vocês podem ver a variação de ΔR. Se vocês fizerem um gráfico de velocidade, analisando um gráfico de velocidade, suponha que na posição R a partícula tem uma velocidade v, e na posição R mais ΔR ela vai ter uma velocidade v mais ΔV. Então eu tenho uma variação na velocidade de ΔV, então ela tinha uma velocidade v e foi para uma velocidade v mais ΔV. Então a direção da aceleração vai estar na direção da variação da velocidade ΔV. Um exemplo de movimento no plano é o movimento de um projétil. Então aqui a gente tem um projétil que sai com velocidade v0, formando um ângulo θ com a horizontal. Essa é a trajetória seguida pelo projétil. E aqui a gente tem um movimento no plano. E descrevendo esse movimento no plano, a gente pode encontrar essa altura máxima relacionada com a curva, a trajetória do projétil, e esse alcance horizontal máximo também. Essa curva é uma curva parabólica. Esse problema vocês também já devem ter visto nos cursos envolvendo física no início da graduação. Então a gente vai partir para descrever esse problema. Então, para descrever esse problema, eu vou separar o movimento nas duas direções. Eu vou ter um movimento na direção y e tenho um movimento na direção x. Na direção x, esse movimento não tem aceleração. Então, a equação que a gente vai ter para a posição é o x igual a v0 cosseno de θ vezes o tempo, que é o v0x, o v0 cosseno de θ, e que é a velocidade que permanece até o final da trajetória, porque na direção x não tem aceleração. A aceleração na direção x é igual a zero. E para a direção y, a gente tem uma aceleração na direção y, que é a aceleração da gravidade g, que é o menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, na direção y, a gente vai ter
Para a velocidade na direção y vai ser igual a 1 v0 seno de θ, que é o v0y, menos gt. E para a posição é o y igual a v0 seno de θt menos g sobre 2t ao quadrado, supondo que o projétil saia aqui da origem com velocidade v0. Essas equações a gente pode encontrá-las fazendo aquela análise que a gente fez para aceleração para o caso em que eu tenho uma partícula com aceleração constante. Então eu tenho essas equações para o movimento na direção x e para o movimento na direção y. Manipulando essas equações e fazendo os cálculos e impondo algumas condições físicas para o problema, eu posso encontrar a altura máxima, que é essa altura que já foi colocada logo aqui abaixo. A altura máxima alcançada é o v0 ao quadrado seno de θ ao quadrado sobre 2g. E o alcance horizontal máximo alcançado é o v0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. Vocês podem encontrar essas equações manipulando as equações na direção x e na direção y. E podem ainda também encontrar a equação da trajetória, a equação da curva, e mostrar que essa equação é uma equação que é do tipo parabólica, né? Com a concavidade para baixo. Então a gente viu que para descrever o movimento de uma partícula no plano, eu posso usar as coordenadas cartesianas e os vetores unitários I e J. Mas além das coordenadas cartesianas, eu posso usar também o sistema de coordenadas normal e tangencial. Nesse sistema de coordenadas, como vocês podem ver aqui na figura, eu defino um vetor unitário na direção normal a um ponto e um vetor unitário na direção tangencial a um ponto. Então aqui no ponto A, na trajetória, eu tenho uma componente normal e uma componente tangencial para descrever a velocidade e a aceleração da minha partícula. E no ponto B também eu tenho uma componente normal e tenho uma componente tangencial. Então eu não vou me atreter nos cálculos a chegar nas expressões para velocidade e para aceleração em coordenadas normal e tangencial, mas vocês podem encontrar facilmente em outras bibliografias essas expressões que foram colocadas aqui embaixo, o cálculo para chegar até essas expressões, envolvendo o raio da trajetória ρ e a coordenada angular correspondente beta. Então, para a velocidade, a expressão é ρ, beta ponto, na direção tangencial. Então, a gente tem aqui um vetor unitário ET na direção tangencial. E para a aceleração, eu vou ter duas componentes, uma componente normal e uma componente tangencial. A componente normal é o v quadrado sobre ρ na direção normal, com vetor unitário na direção normal. E na componente tangencial eu tenho v ponto vezes um vetor unitário na direção tangencial. Vocês podem observar facilmente que essas expressões vão recair nas expressões para a velocidade e para a aceleração do movimento circular, no caso em que a trajetória da minha partícula for uma trajetória circular. Além das coordenadas normal e tangencial, a gente pode descrever o movimento no plano de uma partícula também através das coordenadas polares. Nesse sistema de coordenadas, eu vou usar como coordenadas para descrever o movimento da minha partícula o raio R como posição e o ângulo θ. E ao raio R está associado o vetor unitário ER na direção R, e ao ângulo θ vai estar associado o vetor unitário na direção θ, é θ. O vetor R, a posição, é igual a um R vezes o vetor unitário na direção R, essa expressão que foi escrita. E para encontrar essas expressões para a velocidade e para a aceleração, então eu posso derivar a expressão para o vetor R, a posição. Eu derivo uma vez, encontro a velocidade, e derivo uma segunda vez e vou encontrar a aceleração.
De novo, eu não vou me atrever a fazer os cálculos aqui, eu coloquei simplesmente as expressões, mas vocês podem encontrar esses cálculos para chegar nas expressões para velocidade e para aceleração facilmente em outras bibliografias. Então, fazendo os cálculos, eu vou chegar para a velocidade v, essa expressão, que é o r ponto é r, mais r θ ponto é θ. E para a aceleração a, eu vou ter também duas componentes, uma componente r e uma componente θ, que vai ser o r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado é r, mais 2r ponto θ ponto mais r θ dois pontos na direção é θ. E saindo do movimento no plano e partindo para o movimento curvilíneo espacial, a gente vai descrever agora o movimento no espaço através das coordenadas cartesianas, e para isso a gente adiciona uma terceira coordenada, a coordenada z. E para o vetor posição, como vocês podem ver aqui pela figura, o vetor posição agora ele vai ter uma terceira coordenada, a coordenada z, na direção k. Então eu vou usar os vetores unitários i, j, k para representar, e o vetor r vai ficar como sendo xi mais yj mais zk. Para encontrar a velocidade e a aceleração, eu vou efetuar as derivadas. Com a derivada primeiro eu encontro a velocidade, então tem o r ponto, que é igual a x ponto i mais y ponto j mais e ponto k. E para a aceleração eu efetuo a derivada segunda da posição, então eu tenho x2 ponto i mais y2 ponto j mais a terceira coordenada que foi introduzida, z2 ponto k. Além das coordenadas cartesianas, para descrever o movimento espacial de uma partícula, eu posso usar as coordenadas cilíndricas. E posso usar também, como a gente vai ver logo após, as coordenadas esféricas. Cada um desses sistemas de coordenadas eu posso usar dependendo da simetria do meu problema, dependendo do problema no qual eu estou lidando. Então, para as coordenadas cilíndricas, a gente vai usar as coordenadas polares no plano e adicionar uma terceira coordenada z na direção k. Então, os vetores unitários r e θ das coordenadas polares a gente vai continuar utilizando e vai usar o vetor unitário constante k na direção z. Então, com isso, o vetor posição r em coordenadas cilíndricas vai ser rzinho no plano, vezes o vetor unitário na direção r, mais um z na direção k. Efetuando as derivadas, eu encontro a posição, eu encontro a velocidade, derivando a posição, eu vou encontrar a velocidade, e a velocidade vai ser igual a um r ponto na direção r, mais r θ ponto na direção θ, mais e ponto na direção k. Então vocês podem observar que para a velocidade eu tenho a mesma expressão para a velocidade em coordenadas polares adicionado de um termo z ponto na direção k, que foi a terceira coordenada que foi introduzida para a gente chegar no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, deriva a posição, eu vou encontrar a velocidade. Deriva a posição mais uma vez, derivada segunda da posição, eu vou encontrar a aceleração. E aqui embaixo, logo abaixo, a gente tem a expressão para aceleração em coordenadas cilíndricas. Então, eu vou ter um termo na direção r, um termo na direção θ e um termo na direção k. O termo na direção r é o r2 pontos menos r θ ponto ao quadrado. O termo na direção θ é o 2r ponto θ ponto mais r θ 2 pontos. E o termo na direção k é o z 2 pontos. É sempre bom ressaltar que os vetores unitários r e θ, eles não são constantes. Os vetores unitários i, j, k, eles são vetores constantes.
E a gente tem também o sistema de coordenadas esféricas. E aqui a gente tem um vetor R em coordenadas esféricas, que está relacionado com as coordenadas r, θ e φ. Então o vetor posição R em coordenadas esféricas é o R vezes um vetor unitário na direção R. Deriva uma vez, eu vou encontrar a velocidade, e a velocidade eu vou ter um VR, uma componente R, uma componente θ e uma componente φ. E logo embaixo estão descritas as expressões para cada uma das componentes, a componente R da velocidade, a componente θ e a componente φ. Bem como para a aceleração, derivando a posição duas vezes, eu vou encontrar a aceleração, e a aceleração também vai ter três componentes. Uma componente na direção do vetor unitário é R, uma componente na direção do vetor unitário é θ e uma componente na direção do vetor unitário é φ. E as expressões estão todas descritas para cada uma das componentes, como vocês podem ver. E para chegar até essas expressões, vocês teriam que partir da derivada da posição para encontrar a velocidade. Deriva a posição uma vez, eu vou encontrar a velocidade. Deriva mais uma vez, eu vou encontrar a aceleração. Os cálculos podem ser feitos, vocês vão chegar nessas expressões que foram colocadas, que estão descritas em cada uma das direções, na direção R, na direção θ e na direção φ. Então, na maioria dos problemas que a gente vai ver envolvendo o movimento de uma partícula, a gente vai usar um sistema de referência fixo parado. Então, o movimento vai ser em relação ao sistema fixo. Mas existe uma série de problemas em que a análise se torna mais fácil de lidar, o problema se torna mais fácil de lidar se eu usar um sistema de referência móvel, com movimento. Então, nesses problemas, a gente precisa analisar esse movimento relativo que envolve as coordenadas que descrevem o movimento da partícula. Então, observem aqui na figura que a gente tem duas partículas no plano e a gente vai usar dois sistemas de coordenada, um que se move em relação ao outro com o movimento de translação. Então, a gente tem um sistema de referência XY maiúsculo, com a origem em O fixo, e a gente tem esse sistema de referência XY minúsculo, móvel, que está preso na partícula B. E a gente tem aqui também uma partícula A. Então, tem duas partículas, A e B, e tem os dois sistemas de referência, um fixo e um sistema móvel. O sistema de referência maiúsculo e o sistema de referência minúsculo. E aqui a gente tem na figura também as coordenadas. Para a partícula A, a gente tem a coordenada, a posição RA em relação ao sistema fixo. Para a partícula B, ou para o sistema de referência que se move, a gente tem a coordenada RB em relação ao sistema fixo. E tem a coordenada relativa de A em relação a B, que é a coordenada RAB. Então, olhando para a figura e fazendo a soma vetorial, eu sei que a posição RA vai ser igual à posição RB mais a posição relativa R de A em relação a B. Derivando essa expressão, a gente encontra a relação para as velocidades. Então, eu vou encontrar que a velocidade VA vai ser igual à velocidade VB mais a velocidade relativa de A em relação a B. Então, eu tenho uma relação entre as velocidades. A velocidade VA é a velocidade da partícula A em relação ao sistema fixo. A velocidade VB é a velocidade do sistema que se move em relação ao sistema fixo. E a velocidade relativa de A em relação a B é a velocidade, como o próprio nome já diz, a velocidade da partícula A em relação ao sistema minúsculo, sistema que se move. Velocidade relativa de A em relação a B. Derivando mais uma vez, eu vou encontrar a expressão para as acelerações. Então, eu vou encontrar que a aceleração de A é igual à aceleração de B mais a aceleração de A em relação a B. E aí vocês podem observar que, se o referencial for inercial, que são os referenciais em que se move com velocidade constante,
as acelerações medidas tanto no referencial parado quanto no referencial que se move, elas serão as mesmas. Vocês podem observar aqui através das equações. Então, discutida essa base teórica, a gente pode partir agora para resolver alguns problemas. E nesse primeiro problema que a gente vai ver, a gente vai explorar o conteúdo de coordenadas polares. Nesse exercício, a gente tem um avião a jato que voa a uma velocidade constante v, em uma altitude h igual a 10 km, e que está sendo rastreado pelo radar localizado em O, diretamente abaixo da linha de voo. Se o ângulo θ está diminuindo a uma taxa de 0,02 radianos por segundo, quando θ é igual a 60 graus, determinar o valor de R2 pontos nesse instante e o modo da velocidade v do avião. Então, nesse problema, a gente tem que determinar R2 pontos e o módulo de v quando θ é igual a 60 graus. Então, aqui nesse outro desenho, eu coloquei a velocidade v do avião. Ela vai ter uma componente vθ e uma componente vr. Aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Tem aqui a altitude, a altura h. E a posição r do avião em relação ao radar localizado em O, que é a origem do sistema. Então, como o avião ele se move com velocidade constante, então a aceleração A, o módulo de A é igual a zero. Isso implica que as componentes da aceleração também vai ser igual a zero. A gente vai precisar tomar a aceleração em coordenadas polares e a velocidade em coordenadas polares para resolver esse problema. Então, em coordenadas polares, eu tenho o AR igual a zero e o Aθ também vai ser igual a zero. Então, A é igual a zero, o que implica que a R é igual a zero e a θ é igual a zero. A aceleração dada em coordenadas polares ela é uma componente R, que é o R dois pontos, menos R θ ponto ao quadrado, na direção R, mais o componente θ, que é o 2R ponto θ ponto, mais R θ dois pontos, na direção θ. Então, essa componente vai se anular, a componente R, e a componente θ também vai se anular. Então, usando o fato de que a componente R se anula, eu posso encontrar a expressão R2 pontos igual a R θ ponto ao quadrado. Com essa expressão, eu vou encontrar o valor de R2 pontos. O θ ponto eu já tenho, e o valor de R eu posso encontrar pela geometria da figura, porque eu sei que H é igual a R sin de θ. Então, o R é igual a H sobre sin de θ. Então, com isso, o R2 pontos, substituindo o R, vai ser igual a H sobre sin de θ vezes θ ponto ao quadrado. Substituindo os valores que a gente já tem no problema, então o R2 pontos vai ser igual a H, que é 10.000 metros, sobre sin de θ, sin de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o θ ponto ao quadrado. Como o ângulo θ está diminuindo, então o θ ponto é negativo, é menos 0,02 e ao quadrado. Resolvendo esse cálculo, eu vou encontrar que o valor de R2 pontos vai ser aproximadamente 4,62 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar o módulo da velocidade, a gente vai precisar usar a expressão para a velocidade em coordenadas polares.
Então a velocidade em coordenadas polares ela é r ponto na direção r mais r θ ponto na direção θ. Então, a componente da velocidade na direção θ, o vθ, ele é igual ao r θ ponto, que é igual ao v seno de θ. Isso pode ser encontrado, pode ser observado através da figura. Aqui foi colocado as duas componentes da velocidade, então tem uma componente θ e tem uma componente r. E a componente θ é o v seno de θ. Com isso eu posso encontrar o v, então o v vai ser igual a r θ ponto sobre seno de θ. Substituindo o r, que a gente encontrou anteriormente, que é h sobre seno de θ, então fica sobre seno de θ e o θ ponto. Então com isso a expressão para o v vai ficar h vezes θ ponto sobre seno ao quadrado de θ. Substituindo os valores que a gente já tem, o h é 10 a 4, θ ponto é menos 0,02, sobre seno ao quadrado de θ, que é o raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Efetuando o cálculo, o v vai ser igual a menos 267 metros por segundo. Como ele pede o módulo, então o módulo de v vai ser igual a 267 metros por segundo.